vocês estão? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, cuidando, protegendo, guiando, nos direcionando, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar sobre os 1000 anos. Quando que ele começa, o que que acontece nesse período, como que vai funcionar. É um estudo um pouquinho longo, mas é muito importante, tá bom? Irmãos, eu sei que vocês já conhecem todos esses textos, eu sei de tudo isso, mas a ideia desse vídeo, eu acho que eu já falei e é bom voltar a reafirmar isso, é que vocês passem para as pessoas. Nós estamos vivendo momentos bem delicados, momentos bem difíceis, onde nós não podemos sair às portas, onde nós não podemos ir à casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, para falar de Jesus, para cumprir a ordem que Jesus nos deu, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E essa é a profecia que falta se cumprir para que Jesus volte, basicamente seria isso. Claro que tem outras, mas basicamente o que cabe a nós, né, cumprirmos essa ordem que Jesus nos deu, é nós pregarmos o evangelho. Então, por isso surgiu a ideia. Você não consegue ir na casa do teu parente dar o estudo bíblico? Manda o vídeo para ele. Você não consegue ir na casa do teu vizinho? Manda o vídeo para ele. Na casa do teu amigo? Manda o vídeo para ele. Ele vai estudar. Explica para ele, vai pausando, procura na sua Bíblia, confere, entendeu? E assim nós vamos pregando o evangelho, porque nós temos que nos inovar e nos reinventar diante das circunstâncias que estamos vivendo, ok? Então, espero que vocês divulguem isso para que o evangelho seja pregado. Eu sei que existem inúmeros vídeos por aí muito melhor do que esse, incomparavelmente, mas eu estou tentando fazer a minha parte, fazendo com uma linguagem simples, sem nada de difícil, apenas os textos da Bíblia, tá bom? Sem muita coisa. Vamos caminhando aqui do nosso jeitinho, cada um dando a sua colaboração do jeito que pode, o Espírito Santo de Deus há de guiar cada um, ok? Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, eu te louvo. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a Tua Palavra. Abençoa com Teu Santo Espírito cada pessoa que for ver esse vídeo. Dá sabedoria, Paizinho, dá entendimento, para que possa entender e se preparar para o breve encontro com o Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém. O último estudo que nós vimos foi quando virá nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam ali reunidos e perguntaram para Jesus quais os sinais da vinda dele. E Jesus ali foi dando vários sinais sobre a proximidade da volta dele. E naquele estudo nós podemos ver como está próximo da volta de Jesus, não é? Então vamos fazer o que nos compete e concluir essa volta, porque esse mundo nunca esteve bom, nunca foi bom e agora está pior ainda. Então, para que Jesus volte logo, a gente se livre de tudo isso daqui. Ok? Vamos lá? A primeira passagem está em João 5:28, que a pergunta é a seguinte: que 2 ressurreições haverá? Então, vamos aprender sobre isso. Então, em João 5:28, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acharem no túmulo ouvirão a voz e sairão. Olha só. Todos que se acharem no túmulo ouvirão a voz e sairão do túmulo. Então não existe essa conversa de, morreu, foi para o seio de Deus, o outro foi para o purgatório, o outro vai reencarnar para nascer em outro que depois nasce. Não, estão todos no túmulo e vão sair de lá a ouvir a palavra, a voz de Deus. Bem interessante. Vamos para uma próxima passagem. Atos 24:15. Atos 24:15. Diz assim aqui, ó: tendo esperança em Deus, como também estes atende que haverá ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos. Então, são 2 ressurreições. Tanto os justos quanto os injustos vão ressuscitar.
Quem são os justos e quem são os injustos? A Bíblia chama de justos, ou às vezes ela trata como santos, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que obedecem a Deus. E injustos, consequentemente, aqueles que não fizeram a vontade de Deus, que não obedeceram a Deus, que escolheram viver da sua maneira, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é, eu quero. Esses são classificados como os injustos aqui na Bíblia, tá bom? Quando então ocorrerá essa ressurreição dos justos? Vamos para 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é Deus que dá a ordem, ouvido a palavra de ordem de Deus, a voz do arcanjo, ressoa a trombeta, aí os justos em Cristo, aqueles que viveram fazendo a vontade do Pai, ressuscita primeiro. Olha, para ter o primeiro tem que ter o segundo, senão seria único, não ia ter dois. Vamos prestando atenção nesses detalhes, tá bom? Vamos ainda para Apocalipse 4, Apocalipse 20, verso 6. 20, verso 6. Bem-aventurado e santo, lembra que eu falei agora há pouco, santo, justo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. 2 detalhes aqui que vamos observar. Segunda morte e 1000 anos, que é o que nós estamos estudando. Mas presta atenção, porque lá na frente nós vamos ter um estudo só sobre a morte, tá bom? Aí vai esclarecer muita coisa, ok? Então tá, então nós vimos que feliz, bem-aventurado quer dizer feliz, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem interessante. Quando ressuscitarão os ímpios. Apocalipse 20, verso 5. Aqui na última parte. 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Olha, esta é a primeira ressurreição. Mas a parte que nós queremos, o restante dos mortos não ressuscitarão até que se complete 1000 anos. Nós vimos que quando Deus falar a palavra de Deus, ressoada a voz do arcanjo, soada a trombeta, os justos ressuscitarão. Os outros só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Até aqui tudo bem? Quais os acontecimentos, então, para a contagem desses 1000 anos para ressurgir esses que não fizeram a vontade de Deus? Os injustos, os ímpios, a Bíblia trata dessa forma. Segundo Tessalonicenses 2, 28. Segundo Tessalonicenses 2, 8, não 28, 2, 8. Fala assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a morte dos ímpios vai ser assim: o Senhor matará com o sopro da sua boca. Ok, vamos para mais uma informação. E a ressurreição dos justos? 1 Tessalonicenses, ir aqui um pouquinho, 4, 16 e 17. Nós já lemos os 16, mas vamos ler para ver o contexto, fazer um estudo completo desse contexto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos,
os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ok, vamos ver aqui. Os justos ressuscitam. Jesus volta, né? Aqueles que não fizeram a vontade de Jesus, que estiver vivo, morre. Aqueles que fizeram a vontade de Jesus, que são chamados de justos, ressuscitam e junto com os justos vivos vão encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, vai ser arrebatado com o Senhor nos ares. Ir para os ares encontrar com Jesus ali nas nuvens dos céus. Muitas pessoas falam que o arrebatamento é assim, ó, eu tô aqui, de repente eu sumi, eu fui arrebatada. Não sei se vocês já viram em alguns carros escrito assim, ó, se este carro ficar desgovernado é porque o motorista foi arrebatado. Eles acreditam que a pessoa está em determinado lugar, está na rua, opa, sumiu, foi arrebatado. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que isso não vai ser um processo individual, um aqui, outro amanhã, outro foi ontem, outro vai ser a semana que vem. Não, seremos todos levados com Jesus, encontrar com Jesus nos ares. Todos os justos, por enquanto, na primeira fase, todos os justos, os que ressuscitaram e os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Entendido? É isso que fala sobre o arrebatamento. A palavra de Deus ensina isso. E o que vai acontecer com o nosso inimigo, com Satanás? Vamos para Apocalipse 20. Apocalipse 20, nós vamos ler do 1 até o 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs sobre um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha que coisa mais interessante. Veio um anjo e prendeu Satanás. Veja bem que aqui é uma prisão circunstancial, porque olha, os justos estarão todos lá no céu com Jesus, com Deus, com os anjos. Os ímpios estarão todos mortos. Uns já estavam, não ressuscitaram, outros, quando viram Jesus voltarem, morreu. Então, essa terra vai estar completamente desolada e Satanás vai estar aqui solto, sem ter quem tentar. Entendeu? Então é uma prisão circunstancial. Ele vai estar aqui nesse mundo, não pode sair daqui, mas por outro lado ele não tem quem ele tentar. Por quanto tempo? Por 1000 anos. Aí fala assim, ó, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Presta atenção nessa informação, tá bom? Então essa é a prisão de Satanás que durará 1000 anos. Quais as condições durante o milênio? Como vão estar os justos durante o milênio? Vamos ver? Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4. Aqui mesmo, na sequência. Vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós vamos estar, eu me incluo com fé em Deus, reinando com Jesus lá no céu e julgando. Olha que interessante, nós vamos julgar. Nós vamos ver mais alguma coisa sobre isso. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu encontrar aqui. 6, 2 e 3. E diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de
coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Nós vamos julgar. Nós vamos julgar no sentido de procurar entender, no sentido de entender o que aconteceu com esses anjos caídos. Nós vamos julgar, nós vamos entender por que Deus está agindo da forma que está agindo. Ok? Então, nós vamos julgar e vamos reinar com Jesus lá no céu por 1000 anos. Eu costumo brincar assim, que nós vamos ter umas férias pequenininhas lá no céu, só por 1000 anos. Olha que maravilha que é isso. Tá, mas e os ímpios, aqueles que estavam mortos, o que aconteceu com ele? Vamos para Jeremias 25, capítulo 25, versículo 33. 25, 33, diz assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha que situação mais triste. Então, Jesus voltou. Eu estou aqui na minha casa. Se eu não fiz a vontade de Deus, onde eu estiver eu morro. Aí o outro morre ali. Estarão mortos, jogados por toda a face da terra, em todos os lugares. Não tem quem sepulte eles. Não tem quem chore por eles. Lembra que os justos estão no céu e os outros já estavam mortos, não ressuscitaram? Então não tem ninguém para sepultar, não tem ninguém para se lamentar. Estão jogados como esterco sobre a face da terra. É isso que vai acontecer com os ímpios, com aqueles que não fazem a vontade de Deus. É para nós pensarmos. É para nós pensarmos que fim que nós estamos querendo para a nossa vida. Porque nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio. Mas nós devemos pensar muito bem o que nós estamos escolhendo para a nossa vida. Jeremias 25, mais uma passagem. Jeremias 25. Deixa eu me achar aqui, 25, 33. Ah, foi a que eu acabei de ler, perdão. E a terra, como que vai estar a terra? Jeremias 4. Qual a situação dessa terra que nós moramos? Jeremias 4, 23, 27. 4. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todos. Essa é a situação da terra. A terra vai estar vazia. Isso aqui vai virar um deserto, não vai ter vida nessa terra. E é nesse cenário que Satanás vai estar por 1000 anos. Só para relembrar, tá bom? E Satanás, como que vai estar? Eu já adiantei, mas vamos ver na Bíblia, porque o que importa é que a Bíblia fale, não o que eu falo. Apocalipse 20, verso 2. Apocalipse 20, verso 2. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, só para confirmar, tá bom? Prendeu Satanás nessa terra, desolada, sem vida, com corpos espalhados para todos os lados, por 1000 anos. Quais os acontecimentos do fim do milênio? Nós vimos o começo. Quais os acontecimentos do fim do milênio? Apocalipse 21, 2. 21, 2. Quais os acontecimentos do fim do milênio? Isso, Apocalipse 21, 2. Opa, me confundi um pouquinho. 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo.
Então a Nova Jerusalém desce do céu, linda, porque você já viu noiva feia? Não existe, né? Não existe. Ela pode ser feia todo dia, mas no dia do casamento ela vai estar linda. Então a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu linda, enfeitada como uma noiva para o seu noivo. Ela vai descer do céu. Olha que coisa mais linda, a cidade santa. Descia da parte de Deus, vai descer do céu. E aí começa então a contagem do final do milênio. Aqui começa já o final do milênio, final daqueles 1000 anos. E aí, o que acontece então com Satanás que estava preso? Vamos ver? Apocalipse 20, verso 7. 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha como é interessante a Bíblia, como ela vai dando detalhe, vai aqui e ali, vai montando todo o cenário para a gente. Então a Nova Jerusalém começa a descer do céu, aí Satanás é solto da sua prisão. Acaba aí então 1000 anos, porque ele tinha que ficar preso 1000 anos. A Nova Jerusalém está descendo, ele é solto da sua prisão. Vamos continuar aqui então. E os ímpios, aqueles que estavam mortos, o que acontece com eles? Apocalipse 20, verso 8. E sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Então, olha, Satanás ele vai estar preso aqui nessa terra circunstancialmente. Aí aqueles ímpios ressuscitam, porque acabou 1000 anos, eles ficariam mortos por 1000 anos, eles ressuscitam. E Satanás, ele começa a recolher aqui todo mundo. Quando aqui fala 4 cantos da terra, não está dizendo que a terra seja quadrada, não é isso. São os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, dos 4 pontos cardeais, ele começa a recolher todo mundo para montar um exército que diz que essas pessoas será como a areia do mar. Então vai ser muita gente que vai se perder, como a areia do mar. Deus tenha misericórdia de nós, não é mesmo? Vamos ver ainda em Malaquias. Ah, não, preciso ler o 9 aqui. O 9 na sequência, tá? Apocalipse 20, o 8 e o 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida que desceu. Olha, então eles vão se unir, se juntar com Satanás para ir atacar a Nova Jerusalém que desceu do céu. Eles irão querer destruir a Nova Jerusalém do céu. E o que acontece? Aqui, ó, fogo do céu desceu e os consumiu. Aí, na hora que eles vão para atacar Nova Jerusalém, junto com Satanás, todos os ímpios, que a Bíblia diz que é como a areia do mar, desce fogo do céu e os consome. E Satanás, o que acontece com ele? Apocalipse 20, verso 10. 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então desce fogo do céu e consome Satanás, ele é destruído. Destruído junto com todos aqueles que escolheram fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque não existe outro caminho, só existe 2 caminhos, ou faz a vontade de Deus, ou faz a vontade de Satanás. É duro falar isso, é pesado falar isso, mas é a pura realidade. É a pura realidade, não existe meio termo. Por isso que não adianta nós acharmos que nós estamos numa situação confortável em cima do muro. Não. Quando eu penso que eu estou em cima do muro, eu já tomei uma decisão para um lado. E é sempre o lado do inimigo. Nós precisamos definir de que lado que nós estamos e não ficarmos em cima do muro, ok? O que surgirá então? Segundo Pedro 3, 10 e 11. Segundo Pedro 3, do 10 ao 13.
Virá, entretanto, como um ladrão. Ou seja, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Nós sabemos que está próximo. Mas se alguém falar para você, vai voltar em 2021, 2030, 3000. Não, nós não sabemos quando. É dia 1º, é dia 2. Não sabemos que dia, não sabemos. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Não sabe. Pelos sinais, nós sabemos que está próximo. Mas quando exatamente, não sabemos. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estropidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existirem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o novo céu e nova terra, no quais habita a justiça. O que surgirá então? Um novo céu e uma nova terra. E o que nos cabe fazer? Olha só, no verso 12. Esperando e apressando. Como que eu posso apressar a volta de Jesus? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Cumprindo a ordem que nos foi dada. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda nação, a toda tribo. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar de braço cruzado pregando o Evangelho. E aí todos os elementos da terra se desfarão. Essa terra será purificada com fogo. Será purificado com fogo. E nós, segundo a promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Você já percebeu que nós não temos justiça nesse mundo? Nós não temos para onde recorrer. Muitas vezes a gente vê as pessoas brigando por um governo, por outro, discutindo. Não nos cabe isso. Não que nós temos que tenhamos que ser alienados, não. Mas o nosso objetivo não é esse mundo, é o reino de Deus. Não vamos desviar o nosso foco. Nós temos um objetivo, nós temos um propósito. Não vamos deixar que essas coisas desviem do nosso objetivo, do nosso foco. Nós temos que apressar, aguardar e apressar a volta de Jesus, para irmos para o mundo onde habita a justiça. Mas será que Deus tem prazer na morte do ímpio? Na morte do injusto? Será que Deus tem prazer? Vamos ver Ezequiel 33:11. Diz-lhe: tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor Deus, é o Senhor Deus que está dizendo, tão certo como eu vivo, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, Jesus aqui, Deus está fazendo um apelo para nós, para que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, para que nós abandonemos as coisas que nos prendem a essa terra e nós foquemos naquilo que Deus quer, nós foquemos na ordem de Deus, para que quando Jesus vier, nós possamos estar ou entre os vivos justos ou entre os mortos justos, para nós irmos com Jesus, passar 1000 anos lá no céu e depois voltar para essa terra onde ela será restaurada, será recriado um novo Éden aqui. Sabe aquele plano inicial de Deus lá na criação? Voltará. Deus não desistiu do seu plano. E nós vamos habitar nesse novo Éden que vai ser essa terra, que foi o plano original de Deus. Eu quero te fazer um apelo para o bem-estar dos justos. Deus é forçado a acabar com os maus. E eu quero te pedir que você decida hoje a estar dentro da nova cidade, a subir
com Jesus nas nuvens do céu. Um apelo para que você resolva passar 1000 anos com Deus lá no céu. E depois morar eternamente nessa terra onde vai habitar a justiça de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê o teu Santo Espírito. Para que nós possamos a cada dia nos decidirmos mais e mais. Que nós vamos continuar cada vez mais firme. Não importa os problemas que virão ou que estarão na nossa vida. Mas que nós sejamos firmes na nossa decisão de estarmos ao lado de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, porque nós vimos no estudo de hoje que o Senhor tem um propósito para nós, que nós não estamos abandonados nesse mundo, que o Senhor virá nos buscar muito em breve, para ir morarmos definitivamente com o Senhor no mundo onde existe a paz e a justiça, onde não vai haver dor, nem choro, nem morte. Senhor, nos ajuda, nos dá o teu Santo Espírito para que nós possamos viver de acordo com a tua santa e bendita vontade. Perdoa os nossos pecados. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Até o próximo estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.